Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas, em Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser, eu mesmo, segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o contexto que envolve o profeta Elias é bem complicado. Ele está fugindo de perseguições por combater os falsos sacerdotes. Então se esconde no Monte Horebe e é atingido por tempestades e terremotos, e depois é agraciado por uma brisa leve e suave. Somos levados a compreender, nesse contexto, que Deus está presente nas pequenas coisas, não necessariamente nas coisas suntuosas. Ele está presente no dia a dia de nossas vidas, principalmente nas pequenas coisas, num gesto de caridade, num olhar amigo, no ouvido que escuta, no muito obrigado, em um com licença, no pedido de desculpa, no tempo dedicado ao próximo. Não precisamos de milagres para ver a face de Deus. Ele está presente nesses pequenos gestos de amor. São Paulo revela sua preocupação com o povo de Israel,
porque os judeus recusaram a salvação oferecida por Jesus, pois imaginavam que Jesus viria com o seu poder divino, acabaria com a dominação do Império Romano, trazendo um exército de anjos para lutar e libertá-los. Sabemos que a proposta de Jesus para a salvação dos homens é outra. Está baseada no amor, no respeito, na justiça, na liberdade e na caridade. Jesus veio para nos libertar do pecado, mostrar o caminho da salvação e não necessariamente impor pela força um modelo de vida. O Evangelho narra Jesus andando sobre as águas, o que é confrontado à atitude de Pedro, que também quer caminhar sobre as águas. Esse perfil comportamental de Pedro é muito comum em nossos tempos. Pedro pede ao Senhor para andar sobre as águas e Jesus concede a ele essa graça. Nos primeiros passos, Pedro consegue. Depois, ao sentir a força do vento, começa a afundar. Esse afundar de Pedro retrata em muito várias situações de nossa vida. Nós acreditamos em tudo que Jesus ensinou, mas diante da vida concreta, dos desafios que ela nos impõe, das dificuldades, normalmente vacilamos, recuamos e renunciamos os seus ensinamentos. Temos medo do que pode acontecer e nos comportamos da maneira errada. Tomamos atitudes como se não fôssemos a imagem e semelhança do Senhor. Essas atitudes contrárias tomam lugar em nossa vida devido à nossa pouca fé e também porque nos preocupamos mais com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Pedro, enquanto tinha seu olhar fixo em Jesus, estava indo bem. Quando se distraiu com as dificuldades impostas pelas ondas, começou a afundar. Que possamos sempre manter nosso olhar voltado para Jesus. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam